Alguns dos elementos que mais fazem diferença nos arcanos menores são os números. Nós já aprendemos os símbolos, os códigos, o positivo e negativo lá nos arcanos maiores. Nós aprendemos que devemos analisar toda a cena, todas as figuras constantes na cena. E agora eu vou mostrar a vocês o quanto os números fazem a diferença nos arcanos menores. Porque os números são a base, é a construção sólida do arcano menor. Vamos pelo número 1. E isso vocês vão fazer a interação em todos os naipes. Vocês vão usar toda essa ligação do número 1 ao número 10, tendo em vista que os arcanos menores, eles são divididos em dois grupos, de 1 a 10 e a corte. E a corte não possui número. E esses números, a diferença deles e a interação é nos arcanos menores, não nos arcanos maiores. Então o 1, vocês vão fazer toda a correlação com o naipe de copas sentimental, o naipe de ar, pensamento mental, com o naipe de terra, material, e com o naipe de fogo, energia. O número 1. O número 1 é a ideia. É tudo que surge, é o começo de tudo. É ali que se faz acontecer. O 1 vai ser sempre a ideia do pensar, o desejo de amar, a energia, a faísca do acontecer e a semente de concretizar em terra. O 2, quando surge o 1, é como se fosse uma estrela, né? A estrela que surge, mas ela se sente só. Daí surge o número 2. O número 2 vai ser sempre a oposição, sempre o questionamento. Se o 1 pensa em doce, o 2 vai pensar em salgado. Vai ser sempre a oposição. E é claro que vocês vão fazer toda essa interação de acordo com cada naipe. Porque o 2 vai ser sempre a oposição no naipe de espadas. Mas ele vai ser a união no naipe de copas. Então, quando surge o 1, surge o 2. E a partir daí eles se juntam. E o que acontece? Surge o 3. O 3 é o número de fé da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também é o número da comunicação. E é o número da criatividade. Mas ali ele fica pensando que talvez em 3, onde tudo é festa, poderia se formar o 4, a estabilidade, o triângulo. Ou melhor, o triângulo no 3, o quadrado da estabilidade no 4. O 4 vai representar sempre a estabilidade. É o quadrado, mas é o quadrado que não é tão grande. Ele não é um retângulo. Ele não tem sobrando. Ele é simplesmente um quadrado. Então o 4 é a estabilidade. Não tem mais e não tem menos. Mas a partir do 4 não vai estar bom. E vem o 5. O 5, na relação numérica, dentro dos arcanos menores, vai ser sempre a guerra, a confusão, a luta, a batalha. Não existe outra relação para o número 5 dentro dos naipes dos arcanos menores. É a luta, é a transgressão. A partir do 5, o que acontece? Vem o 6. Dentro de todos os elementos, quando sai do 5, ele sai envergonhado. Seja vencedor, positivo, ou perdedor ou negativo, mas ele vai sair do 5. Ele vai para o 6. E o 6 é a carta da reparação. Eu preciso reparar tudo o que aconteceu no 5. Foi feio. Eu entrei numa batalha desnecessária. Eu perdi. Eu entrei numa luta que não era minha. É preciso reparar. E ele faz a reparação. E ele continua seu caminho. E chega no 7. O 7 é a carta do acreditar. É a carta da coragem, do seguir em frente. E ele vai falar, eu fiz a reparação que era preciso. Agora eu vou seguir em frente. Mesmo envergonhado, mas ele segue em frente. Com todas as suas questões. Porque ele já passou dos 5, que eram a metade de tudo.
onde ele transgrediu tudo que ele podia. No 6 ele repara e no 7 ele continua. E ele chega no 8. O 8 é aquela carta que fala: eu tenho coragem, eu tenho talento, eu já vivi tudo que eu podia viver, eu já senti tudo que eu podia sentir, eu já pensei em todas as neiras que eu podia pensar, eu já gastei todas as energias que eu podia. É hora de eu realizar os meus sonhos. Mas não é aqueles sonhos pequenos, de comemorar lá no 3. É hora de eu conquistar os meus sonhos grandes, os meus sonhos concretos, os meus pensamentos corretos, demandar energia pelo que vale a pena e tentar materializar o que realmente faz sentido. E ele chega no 9. E no 9, gente, é a carta que fala assim: cheguei na maturidade. Hoje eu tenho tudo o que eu preciso. E ele começa a lembrar, e algum dos naipes, que como o naipe de copas, é literalmente a figura do homenzinho sentado com todas as taças atrás, que é a carta da realização. Que ele fala: eu realizei tudo que eu sonhei. Eu conquistei tudo aquilo que eu buscava. O 9, gente, é literalmente a carta da maturidade. É aquela carta que fala para você: esse número diz, você não precisa mais brigar, você não precisa mais sonhar, você já conquistou o que você buscava e o que você precisa. De repente ele vai e se transforma no 10. O 10 é a carta da transformação dentro da conquista do 9. Porque o 9 foi a maturidade. O 9, ele foi lá e conquistou tudo que ele precisava e tudo que ele queria. E agora ele se transforma no 10. E no 10, vocês vão observar, em todos os naipes, é representado por uma figura velha. Isso quer dizer que, para ele chegar no 10, foi uma longa jornada. Foi uma jornada de inicial, da grande ideia, daí veio a divergência do 2, mas a comemoração do 3, daí veio a estabilidade do 4, a transgressão do 5, a reparação do 6, a fé e o seguir em frente do 7, o talento e o acreditar no 8, a maturidade do 9, e chega no 10. No 10 ele chega sábio, ele chega transformado. É literalmente o nascer de novo. É o nascer para algo maior, espiritual. E essa é a relação dos números, que vão fazer toda a diferença na leitura de vocês. Em todos os sentidos, todas as cartas dos arcanos menores que saírem, vocês vão analisar detalhe do detalhe, todos os códigos, todos os tijolinhos lá que são os símbolos da carta, o que quer dizer cada coisa, e principalmente o significado do número, que vai fazer todo o sentido numa leitura, numa jogada para vocês. Então, dentro dos arcanos menores, um dos principais elementos são os números. Mas, Bob, os arcanos maiores também têm os números. Eles têm. E eles são representados de forma de algarismo romano, mas são números para manter a relação do arcano 0 ao arcano 21. Mas os arcanos maiores, eles representam os mistérios maiores. Então, a carta em si só já traz toda a representatividade. Mas dos arcanos menores, que representam o nosso dia a dia, a nossa vontade de ser, de fazer, de pensar, de construir, de materializar, está contido dentro do número. E agora nós vamos seguir com os arcanos menores e vocês vão entender toda essa relação do número com os arcanos menores no dia a dia.